A relação entre o dinheiro e a fé é um assunto de profunda importância e reflexão ao longo da história religiosa. No contexto da tradição cristã protestante, as Escrituras fornecem orientações claras sobre como devemos entender e lidar com as riquezas materiais, bem como os perigos associados a colocá-las acima da busca espiritual. Desde os tempos bíblicos, as questões relacionadas ao dinheiro, posse e riqueza foram abordadas em diversos relatos e ensinamentos. Jesus Cristo, por exemplo, proferiu várias parábolas e discursos que destacam a importância de uma postura equilibrada em relação às riquezas. Uma das passagens mais conhecidas é a advertência de que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ressaltando a complexidade da relação entre riqueza e espiritualidade. Desde os tempos bíblicos, as Escrituras nos ensinam que toda riqueza vem de Deus. Deuteronômio 8:18. Essa afirmação não apenas reconhece a fonte divina das nossas posses materiais, mas também estabelece uma importante responsabilidade para cada pessoa que desfruta desses recursos. A noção de que a riqueza é uma dádiva de Deus implica que não devemos considerá-la como algo meramente pessoal ou conquistado por méritos próprios, mas sim como um presente que deve ser administrado com sabedoria e responsabilidade. O texto bíblico em Deuteronômio 8:18 destaca a importância de reconhecer que foi Deus quem nos deu a capacidade de adquirir riquezas. Isso nos leva a uma postura de gratidão e humildade diante do que possuímos, seja em termos materiais, intelectuais ou espirituais. A compreensão dessa origem divina das riquezas também nos leva a entender que somos meros administradores desses recursos temporais e não proprietários absolutos. A responsabilidade humana diante da riqueza é dupla: administrar de forma sábia e justa. A sabedoria na administração dos recursos envolve a capacidade de utilizar o dinheiro de maneira prudente, investindo em áreas que tragam benefícios duradouros e sustentáveis, tanto para nós mesmos quanto para os outros. Isso inclui planejamento financeiro, evitar desperdícios e tomar decisões conscientes sobre como gastar, investir e doar. A justiça na administração das riquezas diz respeito à distribuição equitativa dos recursos, considerando as necessidades dos menos favorecidos e buscando promover a igualdade e a dignidade de todas as pessoas. Isso envolve a prática da generosidade, da solidariedade e do cuidado com os mais vulneráveis na sociedade. A compreensão da origem divina das riquezas nos leva a uma postura de responsabilidade e compromisso, onde somos desafiados a administrar esses recursos de forma sábia e justa, buscando não apenas o nosso próprio bem-estar, mas também o bem-estar coletivo e o cumprimento dos propósitos divinos para as nossas vidas. A advertência de Jesus sobre os perigos de servir as riquezas em vez de Deus é um tema crucial nas Escrituras, especialmente evidenciado em passagens como Mateus 6:24. Nesse versículo, Jesus afirma: "Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas." Essa declaração incisiva de Cristo revela não apenas a incompatibilidade entre a devoção a Deus e a busca desenfreada por riquezas, mas também aponta para os perigos sutis da avareza e da idolatria que podem surgir quando o dinheiro se torna o centro das nossas vidas. A avareza é um desejo insaciável de acumular riquezas, muitas vezes acompanhado por uma relutância em compartilhá-las ou usá-las para propósitos altruístas. Ela se manifesta na ganância descontrolada, na busca incessante por mais dinheiro e bens materiais, e na priorização dos interesses financeiros acima de valores éticos e espirituais. A idolatria, por sua vez, é a adoração ou devoção excessiva a algo que não seja Deus. Quando o dinheiro se torna o foco principal das nossas vidas, ele pode facilmente se transformar em um ídolo, ocupando o lugar que deveria ser exclusivo de Deus. Isso acontece quando as nossas preocupações, esforços e prioridades estão totalmente voltados para a busca de riquezas e conforto material, negligenciando a busca pela verdade espiritual, pela virtude e pela comunhão com o divino. Um dos perigos mais sutis da avareza e da idolatria é a ilusão de segurança e felicidade que elas podem oferecer.
Muitas vezes, a busca desenfreada por riquezas é motivada pela crença equivocada de que a abundância material trará satisfação plena e segurança para a vida. No entanto, essa busca incessante por mais dinheiro e bens materiais pode levar a um ciclo vicioso de insatisfação constante, ansiedade financeira e falta de paz interior. A avareza e a idolatria distorcem a nossa percepção do verdadeiro propósito da vida e dos valores que realmente importam. Em vez de cultivar virtudes como a generosidade, a compaixão e a busca pela justiça, a pessoa dominada pela avareza e pela idolatria pode se tornar egoísta, insensível ao sofrimento alheio e obcecada pela busca do lucro pessoal a qualquer custo. A advertência de Jesus sobre a impossibilidade de servir a dois senhores é um lembrete poderoso de que a lealdade e a devoção devem ser exclusivamente direcionadas a Deus. Quando o dinheiro se torna um ídolo em nossas vidas, ele não apenas nos afasta da verdadeira fonte de significado e propósito espiritual, mas também nos expõe a uma série de perigos e armadilhas que podem comprometer nossa integridade moral, nossa saúde mental e nossa relação com os outros. É essencial cultivar uma visão equilibrada e saudável das riquezas materiais, reconhecendo-as como dádivas de Deus a serem administradas com sabedoria e generosidade, ao mesmo tempo em que mantemos nossa devoção e prioridade na busca pela verdade espiritual, pela justiça e pela comunhão com o divino. A importância da generosidade e da partilha é um tema central nas Escrituras, refletindo não apenas princípios éticos fundamentais, mas também uma expressão concreta do amor ao próximo e da devoção a Deus. A passagem em 2 Coríntios 9, 6, 7 destaca essa importância ao afirmar: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A generosidade é a disposição de dar livremente, sem esperar recompensas materiais ou reconhecimento em troca. Ela se manifesta não apenas na doação de recursos financeiros, mas também no compartilhamento de tempo, talentos e habilidades para beneficiar os outros e promover o bem comum. A generosidade é um reflexo do amor altruísta, da compaixão e do desejo genuíno de contribuir para o bem-estar e a felicidade dos que nos rodeiam. A partilha, por sua vez, é o ato de dividir o que temos com os necessitados e aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Ela envolve não apenas dar do que nos sobra, mas também sacrificar parte dos nossos próprios recursos em prol do bem dos outros. A partilha é um ato de solidariedade e justiça, que reconhece a dignidade e o valor de cada pessoa, independentemente da sua condição social ou econômica. A passagem em 2 Coríntios 9, 6, 7 nos ensina que a generosidade deve ser praticada de forma alegre e voluntária, não por obrigação ou constrangimento. Isso significa que a motivação para dar deve vir do coração, guiada pelo amor e pelo desejo sincero de fazer o bem. Quando damos com alegria, demonstramos não apenas generosidade material, mas também uma atitude de gratidão a Deus pelas bênçãos que recebemos e pela oportunidade de compartilhar essas bênçãos com os outros. A importância da generosidade e da partilha está profundamente enraizada nos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Jesus exortou seus seguidores a amar o próximo como a si mesmos e a praticar a caridade e a misericórdia para com os necessitados. Os apóstolos, por sua vez, enfatizaram a responsabilidade dos cristãos em ajudar os menos favorecidos, cuidar dos órfãos e viúvas e contribuir para a edificação da comunidade de fé. Além dos benefícios óbvios para aqueles que recebem ajuda, a generosidade e a partilha também trazem benefícios espirituais e emocionais para os doadores. Elas promovem um senso de propósito e significado, fortalecem os laços de comunidade e solidariedade, e geram uma sensação de gratificação e realização pessoal ao fazer o bem aos outros. A importância da generosidade e da partilha vai além da simples doação de recursos materiais. Ela reflete os valores fundamentais do amor, da compaixão e da justiça, e nos lembra da nossa responsabilidade como seguidores de Cristo de sermos agentes de transformação e esperança em um mundo marcado pela desigualdade
e pelo sofrimento. Ao praticarmos a generosidade com alegria e amor, honramos a Deus e contribuímos para a construção de um mundo mais justo, solidário e compassivo. O exemplo de Jesus e sua vida de simplicidade são pilares fundamentais no ensino cristão sobre a verdadeira riqueza e o valor das coisas espirituais em detrimento das riquezas materiais. O relato em Lucas 9:58 nos mostra um aspecto marcante dessa simplicidade, quando Jesus declara: "As raposas têm seus buracos e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça." Essa afirmação não apenas ilustra a falta de apego de Jesus às posses materiais, mas também ressalta a centralidade da sua relação com Deus e a importância das coisas espirituais. A vida de simplicidade de Jesus é um contraste poderoso com a mentalidade materialista e consumista que muitas vezes domina a sociedade moderna. Enquanto o mundo frequentemente valoriza a acumulação de bens, o status social e o conforto material, Jesus nos ensina que a verdadeira riqueza vai além do que podemos ver e tocar. Ela reside na nossa comunhão com Deus, na busca pela verdade espiritual e na prática dos valores do reino dos céus. Um dos aspectos mais marcantes do exemplo de simplicidade de Jesus é sua renúncia às comodidades e luxos da vida material em prol de um propósito maior. Ele não se deixou seduzir pelas tentações do poder, da riqueza ou do prestígio social, optando por uma vida de serviço, humildade e desprendimento. Esse desapego material não significa negligenciar as necessidades básicas, mas sim priorizar o essencial e reconhecer que a verdadeira felicidade não está nas posses materiais, mas na paz interior, na integridade moral e na comunhão com Deus. A simplicidade de Jesus também se manifesta em sua mensagem e estilo de vida. Ele ensinou princípios como o amor ao próximo, a compaixão pelos necessitados, o perdão, a humildade e a justiça. Esses valores transcendem as preocupações meramente materiais e nos convidam a cultivar uma mentalidade de generosidade, solidariedade e cuidado com o próximo. Além disso, a vida simples de Jesus nos desafia a repensar nossas próprias prioridades e valores. Muitas vezes, nos deixamos levar pela busca incessante por mais bens materiais, status social ou sucesso financeiro, negligenciando o que realmente importa no contexto espiritual e moral. O exemplo de Jesus nos lembra que a verdadeira riqueza está na nossa relação com Deus, na prática do amor ao próximo e na busca pela justiça e pelo bem comum. Viver de forma simples não significa necessariamente abrir mão de todas as posses materiais, mas sim cultivar uma mentalidade de desapego, gratidão e responsabilidade na administração dos recursos que temos. Isso envolve ser consciente do impacto das nossas escolhas de consumo, praticar a moderação, compartilhar com os necessitados e priorizar o crescimento espiritual e moral sobre as preocupações puramente materiais. Isso envolve ser consciente do impacto das nossas escolhas de consumo, praticar a moderação, compartilhar com os necessitados e priorizar o crescimento espiritual e moral sobre as preocupações puramente materiais. Isso nos desafia a repensar nossos valores e prioridades, a cultivar uma vida de desapego material e gratidão espiritual, e a buscar a verdadeira riqueza que vem da nossa comunhão com Deus e da prática dos princípios do reino dos céus. Essa visão de simplicidade e espiritualidade nos guia na jornada de crescimento pessoal, no serviço ao próximo. Nessa parábola, Jesus conta a história de um homem rico, cujas terras produziram uma colheita abundante. Diante dessa prosperidade, o homem decide derrubar seus celeiros e construir outros maiores para armazenar toda a sua safra, planejando desfrutar de uma vida de conforto e luxo por muitos anos. No entanto, Deus confronta o homem chamando-o de insensato e revelando que, naquela mesma noite, sua vida seria requerida dele. A parábola enfatiza a futilidade de acumular riquezas terrenas sem considerar as realidades espirituais e a brevidade da vida humana. O homem, preocupado em aumentar sua riqueza e desfrutar do que conquistou, negligenciou a busca pela justiça, a compaixão pelos necessitados e a comunhão com Deus. O rico insensato confiava na sua riqueza como fonte de segurança e estabilidade, ignorando a fragilidade da vida humana e a incerteza do futuro.
Isso nos lembra que as riquezas materiais são passageiras e não podem garantir a verdadeira segurança e paz de espírito. O homem da parábola estava preocupado apenas consigo mesmo e em aumentar suas posses, sem considerar as necessidades dos outros ao seu redor. Isso alerta sobre os perigos do egoísmo e da falta de generosidade, que nos afastam da compaixão e do amor ao próximo. A parábola destaca a importância de buscar um propósito maior na vida, que vai além da busca por conforto material e prazeres passageiros. A verdadeira riqueza está na nossa relação com Deus. A parábola nos lembra da nossa responsabilidade como administradores dos recursos que recebemos. Devemos usar nossas habilidades, talentos e bens materiais de forma sábia e generosa, contribuindo para o bem-estar dos outros e para o cumprimento dos propósitos divinos. O chamado à consciência e à prioridade espiritual, como mencionado em Colossenses 3:1-2, é uma exortação fundamental para os cristãos em meio às tentações e distrações do mundo material. Nesses versículos, o apóstolo Paulo escreve: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Essas palavras nos lembram da importância de manter uma consciência alerta e focada nas realidades espirituais, mesmo em meio às pressões e seduções do mundo material. Uma consciência alerta nos ajuda a discernir entre o que é verdadeiramente importante e eterno e o que é efêmero e superficial. Capacita a fazer escolhas sábias e alinhadas com os propósitos de Deus para nossas vidas, evitando cair nas armadilhas da ganância, do egoísmo e da busca desenfreada por ganhos e riquezas materiais. O chamado à prioridade espiritual nos leva a direcionar nossas energias e recursos para o crescimento e amadurecimento da nossa fé e comunhão com Deus. Isso significa investir tempo na oração, na leitura das Escrituras, comunhão com os outros e o reino de Deus, priorizar o crescimento espiritual. Não significa negligenciar as responsabilidades e necessidades materiais da vida, mas sim colocá-las em perspectiva e em equilíbrio com as realidades espirituais, refletindo o caráter de Cristo em todas as áreas da nossa existência. Em um mundo marcado pela busca frenética por sucesso, status, riquezas e prazeres materiais, o chamado à consciência e à prioridade espiritual nos desafia a sermos contraculturais, a vivermos de forma significativa e centrada em Deus. Isso nos capacita a encontrar verdadeira paz interior, propósito de vida e uma fonte de alegria e satisfação que vai além das circunstâncias externas. A verdadeira prosperidade na fé não se mede pelos bens materiais, mas pela integridade espiritual, pela paz interior e pela comunhão íntima com Deus. Filipenses 4:11-13. Nesse contexto, a relação entre o dinheiro e a fé nos desafia a buscar um equilíbrio saudável, reconhecendo que as riquezas são um recurso a ser administrado com sabedoria e generosidade, enquanto nossa verdadeira riqueza reside na nossa fé e na nossa comunhão com o divino.